associação mista de resistores, a gente vai fazer essa sequência, trabalhar alguns exercícios. Vamos lá. Os objetivos de aprendizagem para esta aula são os seguintes: relembrar as características das associações de resistores em série e paralelo, identificar os trechos do circuito que estão em série ou em paralelo, calcular a resistência equivalente da associação mista de resistores e resolver exercícios. Agora, os conteúdos básicos que nós vemos é corrente elétrica, diferença de potencial, a voltagem, né, DDP, e a resistência elétrica, né? Então, na associação mista de resistores, é um trabalho de interpretação, primeiro. Você vai identificar quais são os resistores que estão em série ou em paralelo entre si, né? Os que tiverem em série entre si, você resolve, depois resolve os que tiverem em paralelo, e o resultado final é o resultado da associação mista. Então, para isso, a gente faz o quê? A gente vai marcar os pontos que tenham o mesmo potencial, e para facilitar, a gente costuma refazer desenho de circuito, certo? E quando a gente faz isso, a gente vai calculando as resistências equivalentes de forma parcial, por trechos. Esse trecho aqui está em série, esse trecho está em paralelo. Esse trecho com esse trecho forma série. Então, calcula a resistência equivalente em série assim. Ok? Então, a gente identifica quais estão em série paralela, costuma marcar os pontos, né, fazer o desenho do circuito, e vou calculando as resistências de forma parcial. E o último resistor calculado, ele vai corresponder à resistência equivalente da associação mista. Agora, para entender, vamos para a prática. Exercício 1. Calcule a resistência equivalente da associação de resistores abaixo. Quais são as propriedades da associação em série e da associação em paralelo? O que tem que ressaltar, saber que quando eles estão associados em série, a corrente que percorre os resistores é a mesma. E quando eles estão associados em paralelo, a DDP dos resistores é a mesma. Aqui, por exemplo, você imagina uma corrente saindo de A, ela vai se dividir para esse resistor de baixo, e a outra parte e outra corrente aqui vai subir aqui para esses dois resistores. Esses dois resistores serão percorridos pela mesma corrente, então eles estão em série. Aqui que eu faço? Aqui não vou precisar redesenhar, eu posso chamar aqui essa resistência equivalente de RA, essa que eu vou chamar de R3, como é uma associação em série, RA vai ser 2 mais 2, que vai ser 4 ohm, e eu vou ficar com RA e R3 aqui, 4 e 2 ohm aqui. Ficou uma associação em paralelo, né? A associação em paralelo, como são apenas dois resistores, eu vou aplicar a propriedade de multiplicar as resistências e dividir pela soma. No caso aqui, 4 vezes 2 sobre 4 mais 2. 4 vezes 2, 8. 4 mais 2, 6. 8 sobre 6, 4 terços, que equivale a 1,33 ohm, aproximadamente. No exercício 2, eu peço para fazer a mesma coisa, calcular a resistência equivalente da associação de resistores abaixo. Aí vamos perceber o seguinte: todos os resistores são resistores de 5 ohm. Aqui eu tenho um ponto de potencial A e aqui um ponto de potencial B. Está vendo essa, vou chamar assim, essa ponte aqui? A corrente saindo do ponto A indo para o ponto B, ela passaria aqui por baixo da ponte, passaria por esse resistor, aqui outra ponte passaria aqui por baixo, viria para esse, passaria aqui por baixo, viria para esse aqui, passaria por esse, aqui a corrente subiria a ponte, né? Passaria por esse, aí subiria a ponte, passaria por esse e chegaria no ponto B. Então, pelo percurso, eu percebo que a mesma corrente passa por todos os resistores. A corrente não se divide. Então, isso aqui tudo é uma associação em série. Mas se eu quisesse redesenhar os pontos, eu poderia fazer o redesenho do circuito, né? Poderia
primeiro marcar os pontos. Então aqui, potencial A, potencial B, nessa curva aqui o ponto C, aqui não, a corrente passa, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G e ponto H, de H para B aqui. E depois que eu marco esses pontos, certo? E redesenho eles, ela fica justamente A para C, de C para D, de D para E, de E para F, de F para G, de G para H, de H para B. Como eu tinha feito sem marcar ponto mesmo, eu tinha percebido que era a mesma corrente que passava por todos os resistores. Então a resistência equivalente vai ser simplesmente a soma dos resistores. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somo 5 7 vezes ou multiplico a quantidade de resistores pelo valor de cada um, já que o valor é o mesmo, né? Então fica a resistência equivalente 35 ohms. Se fosse valores diferentes, aqui 12, aqui 3, aqui 10, aqui 20, assim por diante, era só fazer a soma. No exercício 3, eu peço para você calcular a resistência equivalente da associação de resistores abaixo. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai percebendo aqui, ó, que se a corrente sai aqui do ponto A, ela pode se dividir aqui, poderia aqui, mas o que eu faço é o seguinte. Aqui o ponto A tem o potencial A. Aqui nesse ponto aqui, há o mesmo potencial de A. E esse fio aqui não tem resistência nenhuma. Então, o potencial de A se repete aqui, né? Aqui B, potencial de B, é o mesmo potencial aqui de B. E esse fio aqui vem até esse aqui, ó. Vem até aqui. Então, aqui também tem o potencial de B. Então, marcando os pontos, a gente tem o seguinte. Potencial de A, né? O mesmo aqui, o potencial de A. E aqui o potencial de B. Potencial mesmo. Aí eu percebo o seguinte, olha, aqui eu tenho uma diferença de potencial entre A e B, né? Esse aqui no resistor 3 tem uma diferença de potencial entre A e B. No resistor de 4 ohms tem uma diferença de potencial entre A e B. Olha, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, eles estão em paralelo. E esse conjunto aqui de três resistores, com resistências 2, 3 e 7 ohms, eles estão submetidos a uma diferença de potencial entre A e B. Então, você tem três vezes... esse aqui está em paralelo com esse, está em paralelo com esse, e que essa associação em série está em paralelo com os outros 12 resistores anteriores. Então, marcaria aqui, ó, faria um circuito com um resistor de 3 ohms, certo? Um resistor de 3 ohms em cima, aí o segundo em paralelo com um resistor de 4 ohms, e embaixo em paralelo com esses dois resistores anteriores, embaixo aqui na última fileira, eu colocaria um resistor de 2, um resistor de 3 e um resistor de 7 ohms aqui em série, mas sendo que esses três últimos resistores estão em paralelo com os dois resistores anteriores, né? Então, a partir dos pontos e refazendo o desenho, a gente teria isso, ó. Entre potencial AB 3 ohms, entre potencial AB 4 ohms e entre potencial de A para B 2, 3 e 7 ohms. Ah, professor, então aqui, esses dois aqui, eles estão em série. Perdão, esses três aqui estão em série. Perfeito. Então, pode fazer o quê? Somar. A resistência equivalente parcial desse trecho seria de quanto? Seria 7 mais 3, 10, mais 2, 12 ohms. Então, redesenhando aqui, certo? Só mudou ali a ordem, mas não vai ter problema não, certo? A única coisa da primeira figura foi que eu tinha colocado o resistor de 4 aqui e essa sequência 2, 3 e 7 embaixo. Mas isso não vai alterar. A ordem dos fatores não altera o produto, a ordem dos fatores não altera o viaduto, certo? O cálculo é o mesmo, tá certo? Então aqui vai ficar a associação em série. Essa soma aqui dá quanto? 7 mais 3 mais 2 dá 12. Aí ficou em paralelo, ó, 3, 12 e 4. Aí eu faço a soma dos inversos. Aqui vai ficar 12 embaixo, né? 12 é múltiplo de 3, múltiplo dele mesmo e múltiplo de 4. 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes 1 é 4. 12 dividido por 2 é 1, 1 vezes 1 é 1.
12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. Perfeito. Somando aqui, a gente vai ficar 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Né? Então aqui, 8 e 12 são divisíveis por 4. Ao dividir 8 por 4 é 2. Dividir 12 por 4 é 3. 2 terços. É fácil. Meios pelos extremos. 2 vezes resistência equivalente igual a 3 vezes 1. Então, resistência equivalente é 3 meios ohm. E 3 meios é 3 dividido por 2, que equivale a 1,5 ohm. No exercício 4, eu quero que você calcule a resistência equivalente dessa associação aqui. Vamos primeiro marcar os pontos, né? A gente vai primeiro marcar os pontos. Você concorda que em relação a A, esse ponto aqui tem o mesmo potencial de A. Eu colocaria aqui o ponto A aqui e esse ponto aqui tem o mesmo potencial de A aqui. B. Esse ponto aqui é o mesmo potencial de B e esse ponto aqui é o mesmo potencial de B. Estou marcando aqui os pontos. Eu percebo o seguinte, certo? Eu percebo que os resistores 1 e 5, eles estão em curto-circuito. Por quê? Porque a corrente elétrica, na natureza, se procura o caminho com menor gasto de energia. Então, a corrente elétrica para sair do ponto A, tendo aqui as opções de pegar esse caminho aqui para chegar a esse ponto, que tem uma resistência e um caminho aqui livre, na natureza a tendência não é o caminho mais curto, mas é o caminho com menor perda de energia. Então a corrente vai fluir desse ponto para esse sem passar pela resistência, né? Esse resistor ficaria em curto, então ele não entraria na conta. A mesma situação o resistor 5 ohm, por quê? Porque para sair daqui do ponto B para cá, eu posso vir aqui passando pelo resistor de 5 ohm ou vindo direto para cá, para esse ponto. Então, na natureza, na natureza nós vamos ter que tudo se encaminha para o caminho, tudo se caminha para o caminho, tudo se direciona para o caminho, para a situação em que ocorre menor perda de energia. Então, o resistor 5 também estaria em curto-circuito, tá certo? Então, após marcar isso aí, a gente percebe que os resistores de 1 e 5 ohm estão em curto-circuito. Então, eles não vão entrar na nossa conta. Estão aí meio para atrapalhar. Mas a gente percebe uma diferença de potencial AB aqui, uma diferença de potencial AB aqui, uma diferença de potencial AB aqui. Logo, os resistores 2, 3 e 6 ohm estão associados em paralelo, certo? Então, redesenhando aqui nosso circuito, 2, 3 e 6 ohm aqui em paralelo. Então, agora, calculando a resistência equivalente em paralelo, 1 sobre 6, 1 sobre 3 e 1 sobre 2. 6 é múltiplo dele mesmo, é múltiplo de 3 e é múltiplo de 2. Então, repito aqui o 6. 6 dividido por 6 é 1 vezes 1. 6 dividido por 6 é 1 vezes 1 dá 1. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1 é 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Somando aqui, eu vou ficar com 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Aí fica 6 sobre 6, que é 1. Então, meio pelos extremos, fica a resistência equivalente igual a 1 ohm. O exercício 5, para a gente fechar, diz o seguinte. No trecho de circuito elétrico a seguir, né, a DDP entre A e B é 60 volts. A diferença de potencial entre esse ponto A e esse ponto B é 60 volts. E a corrente I tem intensidade em 1 ampere, essa corrente aqui. O valor da resistência do resistor R, desse resistor aqui, é qual? Então, eu vou fazer o seguinte. A gente percebe que eu tenho aqui uma associação de resistores em paralelo, e esse aqui está em série com esse grupo que está em paralelo. Então, como é que a gente vai fazer? Imaginando que a corrente saia do ponto A,
Quando chegar aqui nesse nó, ela vai se dividir para cá. Então, vou chamar aqui, eu posso chamar de corrente I1, corrente I2, corrente I3 e corrente I4, né? É o que eu vou fazer aqui, certo? Então, a diferença de potencial entre A e B é 60 volts, a resistência 1, R, a resistência 2, estou chamando 12 ohm, a resistência 3, 6 ohm, a resistência 4, perdão, a resistência 4, 4 ohm, deixa eu só corrigir aqui no slide, a resistência 4, 4 ohm, aqui, eu já mando o slide corrigido para vocês. Pronto. A resistência 4, 4 ohm, a corrente I, eu estou chamando de corrente I2. Aí a gente vai fazer o seguinte. Concorda que a diferença de potencial entre A e B, a diferença de potencial entre A e B é a diferença de potencial do resistor R mais a diferença de potencial dessa associação em paralelo. Então eu tenho o seguinte, que como a voltagem aqui é a mesma, eu vou calcular a voltagem desse resistor aqui. Por quê? Porque eu tenho a corrente, né? A corrente 2 vale 1 ampere. Então eu faço o 2 igual a R2 vezes 2. R2 é 12, e 2 é 1, então a DDP aqui é 12 volts. Ora, se aqui é 12 e o total de A para B é 60, de 12 para 60 falta quanto? Hein? 48. Na associação em paralelo, a DDP é a mesma, a DDP de U2, U3 e 4 é a mesma, 12 volts. Logo, a DDP da resistência R vai ser 48 volts. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou achar já as correntes. A corrente 2 foi 1 ampere, a corrente 3 é o 3 sobre R3, seria a mesma DDP 12 sobre R3, 6, seria 12 dividido por 6, 2 ampere. A corrente 4, o 4 sobre R4, seria 12 dividido por 4, que seria 3 amperes, e a corrente total seria a soma das correntes, né? 3 mais 2, 5 mais 1, 6 amperes. Então, a DDP, né, de A para B é 60. A DDP em R eu não sei, e a DDP da associação em paralelo é 12 volts. Aí, como eu falei para vocês, a DDP no resistor R é 48 volts. A gente tinha feito essa continha aqui de cabeça. Pronto. Como eu tenho a corrente total, é a corrente que passa por aqui, que é a corrente de 6 amperes, aí eu faço o seguinte, a voltagem no resistor R é igual ao valor do resistor R vezes a corrente total. Então R vai ser a DDP, a qual R está submetido, dividido pela corrente total. Seria 48 ohm dividido pela corrente total 6 amperes. 48 por 6, 8 ohm, que corresponde à alternativa B de bola. Refaço esse exercício, certo? E por hoje é só. Até mais.